Vamos iniciar agora a nossa revisão. Os primeiros reinos medievais. O que levou Roma a se dividir? Bom, o que nós já vimos foi o seguinte. Os romanos tinham um vasto território, tão grande, mas tão grande que eles não conseguiram administrar. E aí, o último imperador de Roma, que praticamente governou Roma em seu total de extensão, foi Teodósio, e acabou, depois de sua morte, dividindo Roma em duas partes, Império Ocidental e Império Oriental, entre seus filhos. Mas como se formou os primeiros reinos medievais? O Império Romano do Ocidente, que é exatamente esta região, foi onde começou a verdadeira Idade Média. No ano 476, um povo também conhecido como Érulo acabou conquistando a cidade de Roma e depois seu último imperador. Esse fato se tornou então a queda do Império Romano. Mas como os germanos conseguiram entrar em Roma? Bom, o Império Romano do Ocidente, que é essa região, ele praticamente contou com a invasão germânica de diversas formas. Eles já costumavam guerrilhar contra os romanos há muito tempo, pois viviam aí nas divisas com o Império Romano. Eles também costumavam praticar comércio com o povo romano. E também na época da queda do Império Romano, eles foram convidados a entrar dentro de Roma, justamente porque Roma não tinha mão de obra necessária para fazer diversas atividades. Isso foi um fato que foi consequência do período de paz romana. No período de paz não houve guerras e na ausência das guerras não tinha mão de obra escrava para trabalhar nas terras. Então os germanos foram convidados a entrar dentro do território romano. Mas qual a diferença entre a cultura germana e a cultura romana? Bom, os germanos eram uma sociedade militarizada, ela era politeísta, ela não tinha uma cultura de escrita, sua economia era agropastoril e o poder era fragmentado entre tribos. Enquanto os romanos também era militarizada, inicialmente era politeístas e posteriormente monoteísta, pois os romanos acabaram aceitando no final aí o cristianismo como religião oficial romana. Tinha cultura de escrita, uma conquista que os patrícios adquiriram durante o Império Romano, e a economia era baseada na agricultura. Já o poder era centralizado na figura do imperador. Ao observar as diferenças, nós podemos perceber que ambas são militarizadas, porém, os romanos inicialmente eram politeístas e depois passam a ser monoteístas. Os germanos não têm cultura de escrita, ou seja, tudo é transmitido oralmente, enquanto os romanos já possuíam cultura de escrita, eles já escreviam, não é, para poder passar as coisas, informações e fazer registros. A economia germânica era tanto a agricultura como também a criação de animais, enquanto os romanos era baseada apenas na agricultura. Enquanto os germanos você tinha um poder fragmentado entre tribos e os romanos era centralizado, o poder na mão do imperador. Os germanos ocupam território e algumas mudanças ocorrem, justamente por causa dessa diversidade de costumes. Há então a constituição de novos reinos. Alguns reinos, como vocês podem perceber, durou pouco tempo, como esses dois reinos aí, no nosso slide, ostrogodos e vândalos, eles com o tempo foram tomados pelo Império Bizantino, que fica já no Império Romano do Oriente. E outros reinos duraram pouco mais, como foi o reino dos visigodos, né, que hoje nós só conhecemos com os locais onde está a Espanha, Portugal. Com o tempo eles acabaram sendo invadidos pelos árabes e muçulmanos. Esse durou um pouquinho mais, mas podemos dizer que no Império Romano do Ocidente, aquele que foi mais estável foi o Reino Franco. Nesse período também houve um período de ruralização. Isso aconteceu devido aos ataques que Roma sofreu. Com as invasões dos germanos na cidade de Roma, a população ficou desesperada, fugindo das suas cidades, procurando abrigo na zona rural. Essa população acaba se tornando camponeses e são submetidos à nova ordem social que nós vamos conhecer à frente, que é o feudalismo. Nessa época também ocorreu nas cidades um surto de doenças, outro fator também que contribuiu para que essas pessoas saíssem da zona urbana e partissem para a zona rural. Como foi uma grande quantidade de pessoas, nós temos aí um período de ruralização.
Para os bárbaros ou para os germanos, os territórios conquistados eram, na verdade, símbolos de poder, pois para eles terra é poder. As terras eram dominadas por um rei, e esse rei dividia as suas terras entre pessoas de sua confiança. Bom, os camponeses, como eu falei para vocês, são justamente essas pessoas que fugiram da cidade de Roma e acabaram indo procurar abrigo na zona rural, ou também pessoas que já viviam na zona rural e acabaram sendo submetidas à cultura germânica. A maior parte da população, então, a partir de agora, depois da invasão germânica, passa a ser de camponeses. Eles costumavam plantar e também cuidar dos rebanhos, tanto deles quanto também dos seus nobres, que eram os donos das terras onde eles trabalhavam. Além de cuidar e plantar, cuidar dos rebanhos, eles também eram ferreiros, carpinteiros, produziam tecidos, entre outras atividades. O rei, nessa nova estrutura social, todo o poder estava centralizado em seu poder militar. O rei era o chefe dos guerreiros e, para manter todo mundo sob seu domínio, vivia em campanhas militares, ou seja, viviam atacando, saqueando diversos territórios. Em nome do rei, as pessoas invadiam os territórios e saqueavam esses novos territórios. E tudo aquilo que eles adquiriam dividiam entre os guerreiros e também com o rei. A guerra acabou permitindo o crescimento territorial, o enriquecimento desse rei e o aumento dos guerreiros. Mas como é que isso acontecia? Os nobres organizavam seus exércitos. Então, eles simplesmente procuravam donos de terras, de pequenas terras, antigos romanos, e também seus próprios camponeses, para que trabalhassem em suas terras, ou que submetessem suas terras a seu poder. Assim, em troca de participar da guerra, todo esse povo poderia receber um salário e também ter garantia de sustento familiar. Como eu já disse, para esse povo, terra é poder. Com o tempo, os nobres tinham tantas terras, mais até que o rei, que começou a surgir assim o feudalismo. Uma unidade social e cultural. O que tornava todos esses territórios comuns era a unidade social e cultural, neste caso a igreja e a língua. Bom, diversos reinos romanos possuíam elementos que tornavam ele uma unidade, ou seja, uma coisa que fazia parte da identidade de todo esse território, que era a língua latim e também a religião, que era o catolicismo. Em 380, a igreja ela já adquiriu, Roma já considerou o catolicismo como a religião oficial de Roma. A igreja passou a enriquecer muito, pois muitas pessoas doavam seus bens para a igreja ainda em vida. Então, dessa forma, a igreja enriqueceu bastante. Além disso, para poder difundir a religião por todo o território romano, a igreja começou a construir mosteiros. Assim, ele poderia, na verdade, difundir tanto a língua latina como também a religião por vários locais distantes. Bom, no final do século V e início do século VI, vários nobres começaram aí também a aderir, a se converter ao cristianismo. Isso fez com que a igreja também adquirisse vários privilégios e intervisse também, ganhando algo em troca dessa aliança. O latim. O latim, antigamente, o latim culto era falado pelos romanos, das classes mais altas, enquanto as camadas mais baixas costumavam falar o latim vulgar. Mas com a queda do Império Romano, houve uma pequena mudança. Afinal, tinha germânicos tentando falar a língua romana, e essa mistura deu origem às línguas neolatinas, que nós conhecemos hoje como espanhol, inglês, francês, italiano, português, cuja formação alfabética e fonética são semelhantes. Ao mesmo tempo, o latim ele acabou sobrevivendo, pois era muito utilizado nos documentos e também em ritos da Igreja Católica, enquanto o latim vulgar sobreviveu apenas até o século IX.